Olá, amigos do YouTube, gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Além disso, não se esqueça de deixar um comentário aqui no YouTube me contando a sua opinião. Seu feedback é extremamente valioso e me ajuda a melhorar o conteúdo futuro. Mesmo um simples emoji de polegar para cima seria muito apreciado. Lembre-se, a participação aqui no YouTube é fundamental para indicar à plataforma que o conteúdo é relevante e envolvente. O almirante Richard Byrd, buscando glória para si e para seu país. É a era dourada da exploração polar. O almirante Richard Byrd, o renomado explorador americano, descobriu algo extraordinário durante sua missão de 1947. A expedição é também uma corrida contra o tempo, cobrindo uma área de 1,5 vezes o tamanho dos Estados Unidos. A equipe tem uma pequena janela de tempo para entrar e sair, ou ficará presa no gelo. A descoberta do almirante Richard Byrd nas extensões áridas e geladas da Antártica, o lugar onde poucos ousam pisar. Qualquer um entrando naquela área com um navio, está colocando o navio e a sua tripulação em risco. Esse gelo marinho se quebra em pedaços e flutua entre eles, e sempre se esbarram uns nos outros formando um cume com a pressão. E nunca se sabe quando vai ficar totalmente sólido de novo. O almirante Byrd, conhecido por seus empreendimentos exploratórios, sempre ultrapassou os limites da exploração humana, no entanto. Ele foi realmente motivado pelo fato de que aquele era um dos últimos lugares no mundo que não havia sido tocado pelo homem, e ele queria ser uma das primeiras pessoas lá. Esta expedição se mostraria diferente de qualquer outra, pois o que Byrd encontrou nas profundezas da calota polar não foram meramente portais de Stargate, ou formações geológicas de territórios desconhecidos. A Antártida era o último lugar para demonstrar esse senso de aventura, era o último desafio restante. O almirante Richard Byrd, fazer história cruzando o continente antártico inteiro, de costa a costa, pela primeira vez. Há 100 anos cruzar a Antártida seria mais difícil do que nós irmos hoje até a Lua. Eu acho que é da natureza do homem de sempre enxergar uma coisa que não tínhamos visto antes. Seja a Lua ou o Polo Sul. A descoberta sob o gelo. À medida que a equipe de Byrd se aventurava mais profundamente no coração da Antártida, eles começaram a detectar leituras incomuns sobre o solo congelado. Seus instrumentos, projetados para detectar anomalias geológicas, estavam, em vez disso, captando campos eletromagnéticos avançados. Após uma série de exercícios exploratórios, a equipe de Byrd descobriu o que parecia ser uma estrutura antiga, não de origem humana, era elegante, metálico e trazia símbolos estranhos e luminosos, diferentes de tudo documentado por historiadores terrestres. Byrd liderou uma pequena equipe escolhida a dedo para dentro da estrutura. Lá dentro, a temperatura era quente e acolhedora, em forte contraste com as condições congelantes do lado de fora. Conforme se moviam mais para dentro, eram recebidos por figuras altas e impressionantes, com cabelos loiros longos e esvoaçantes, olhos azuis claros e uma presença etérea. Não eram humanos comuns, mas seres que se apresentavam como os pleiadianos extraterrestres vindos do aglomerado estelar das Pleiades. Os Pleiadianos, guardiões da Terra. Os Pleiadianos informaram a Byrd que observavam a humanidade há milênios. Sua civilização era milhares de anos mais avançada que a da Terra, e eles escolheram a Antártida como seu posto avançado muito antes de os humanos sequer começarem a andar eretos. Esses seres eram guardiões, intervindo em tempos de grande convulsão planetária, mas sempre nas sombras. Segundo eles, a Terra já fez parte de uma aliança cósmica maior, mas as tendências violentas da humanidade e o uso indevido da tecnologia resultaram em um isolamento forçado. Os Pleiadianos não estavam lá para invadir, mas para ajudar a guiar a humanidade para uma coexistência mais pacífica com o cosmos. Eles revelaram a Byrd que a verdadeira história da Terra era muito mais antiga. Civilizações surgiram e caíram, algumas mais avançadas do que as sociedades humanas atuais, mas todas foram apagadas devido aos seus comportamentos destrutivos.
No entanto, a descoberta dos pleiadianos por Gord representou um problema sério. A humanidade, especialmente o complexo militar industrial, não estava pronta para lidar com tal revelação. Os pleiadianos, embora benevolentes, temiam que sua presença fosse explorada pelos poderes constituídos, transformando uma parceria potencial em uma nova forma de conquista. A intervenção dos Homens de Preto. Quando Gord retornou aos Estados Unidos após sua descoberta, ele preparou seus relatórios e planejou informar o mundo, mas antes que ele pudesse, um grupo misterioso conhecido apenas como Homens de Preto apareceu. Essas figuras obscuras que operavam acima dos governos, tinham a tarefa de manter esses encontros extraterrestres em segredo. Eles estavam cientes das descobertas de Byrd na Antártida e viam o perigo de permitir que tal conhecimento chegasse ao público. Os Homens de Preto emitirão uma diretiva estrita. Byrd deveria permanecer em silêncio. Qualquer tentativa de revelar a existência dos pleiadianos resultaria em consequências terríveis. Byrd, sempre patriota, estava dividido. Ele acreditava que a verdade pertencia à humanidade, mas o poder e a influência dos Homens de Preto eram intransponíveis. Eles operavam com autoridade além dos militares e até mesmo do presidente, impondo sua vontade com mão de ferro. Byrd não foi apenas silenciado, mas desacreditado nos anos que se seguiram, e a descoberta de civilizações avançadas foram ridicularizadas pela academia convencional, tudo parte de um esforço coordenado para apagar a verdade que ele havia descoberto. Seus diários e registros foram confiscados ou classificados, deixando apenas fragmentos de sua experiência disponíveis ao público. A verdade oculta. Até hoje, o relato completo da descoberta de Byrd permanece envolto em mistério. Os Homens de Preto continuam a garantir que a humanidade permaneça no escuro sobre a verdadeira história das interações extraterrestres na Terra, particularmente em lugares remotos e proibidos como a Antártida, sussurros de bases secretas, contato extraterrestre e civilizações antigas, mas a verdade está enterrada profundamente. Os pleiadianos, observando de longe, aguardam o dia em que a humanidade estará pronta para se juntar à comunidade interestelar. Por enquanto, o conto do almirante Richard Byrd sobre a descoberta alienígena, guardiões cósmicos e as maquinações silenciosas dos Homens de Preto continua sendo o enigma tentador, uma história de conhecimento proibido perdido nos ventos congelados do tempo. Helicópteros Black Hawk desceram numa instalação do governo isolada, no topo de uma montanha. O Observatório Solar Nacional dos Estados Unidos. Vários homens vestidos de preto entraram, confiscaram materiais, retiraram os funcionários e fecharam o local. O Observatório Solar Nacional é um projeto científico do governo norte-americano. Ele tem alguns sensores apontados para o espaço, observando o Sol, outros fenômenos e os céus. É um dos observatórios solares profissionais mais poderosos do planeta e ele ficou fechado durante o dia todo. E ninguém deu uma boa explicação para o que aconteceu. Nós descobrimos um sinal vindo do espaço sideral, vimos uma espaçonave, fomos contatados. Os investigadores do governo interrogaram todas as testemunhas, juntaram provas e mandaram as pessoas jamais falarem sobre esse evento. Então parece que esses investigadores do governo eram de fato os Homens de Preto. Mas quem são eles? Para quem esses homens trabalham? Homens de Preto? Agentes do governo encarregados de monitorar a atividade extraterrena? É possível que essa polícia ultra-secreta exista de fato? Existe muita especulação sobre quem são os Homens de Preto. E é muito provável que eles façam parte de alguma agência governamental obscura que não quer publicar os relatórios. O governo se envolveu em muitos esforços para desacreditar e ridicularizar os fenômenos. E eliminaram o relatório de insolentes. Os Homens de Preto são, sem dúvida, os seres mais sinistros e temidos da ufologia. As testemunhas oculares sempre descreveram os Homens de Preto usando ternos pretos, óculos pretos e chapéus pretos. Eles vão à casa da testemunha, se apresentam geralmente como agente vestido e a experiência termina com os Homens de Preto falando do seu melhor interesse permanecer em silêncio. Embora a ideia de uma polícia de ETs possa parecer exagerada, os encontros com os Homens de Preto são relatados há mais de 7 décadas.
E recentemente, vieram à luz novos indícios que podem provar a existência da agência. O incidente de Maui Island foi relatado pelo morador Harold Dahl, que trabalhava numa patrulha informal recuperando as madeiras que ficavam flutuando livremente perto das serrarias. No incidente de Maury Island, o que realmente aconteceu? O que Harold Dahl afirmou ter visto naquele dia? No dia 21 de junho de 1947, Dahl estava nesta ilha aqui. Um barco pegando madeiras, é o que ele fazia. E, por volta das 2 horas, 6 discos voadores desceram. Tá legal, Mike. Imagine que você está no seu barco. Você encontra com 2 tripulantes, seu filho e um cachorro. E de repente você vê 6 discos voadores se aproximando. Um deles parece estar com problemas. Ele está balançando e, de repente, alguma peça cai dele. E segundos depois, uma peça super quente bate no barco, mata o seu cachorro e machuca seu filho. E eles resolvem sair da água. Só tem nenhum lugar para ir a não ser a praia onde estamos agora. Ok. E o fato mais assustador do incidente ocorreu no dia seguinte, quando ele recebeu uma visita inesperada de um homem estranho. O homem apareceu na casa de Harold Dahl e convidou ele para jantar, porque gostaria de falar com Harold sobre o que ele tinha visto na APA. Então ele foi lá e praticamente intimidou o Dahl, correto? Ele sem dúvida deu o que acreditamos agora ser o clássico aviso dos homens de pé. Se você contar para alguém qualquer coisa que você viu na água ontem, coisas ruins podem acontecer com você ou sua família. Muitas vezes as pessoas relatam que essas entidades que usam chapéus entram em seus quartos à noite, às vezes com 2 tipos humanoides de entidades das sombras. E eles causam medo na pessoa que está deitada na cama. E como um vampiro de energia, se alimentam desse medo. Existe uma confusão entre as diferentes entidades. Ele não é uma pessoa das sombras. Ele pode assumir diferentes formas. Sim, até ser capaz de se misturar em uma sombra. Mas ele pode sair e pode ser muito sólido. Então ele é um tipo muito diferente de entidade. Mas as pessoas pensam que ele dirige os seres das sombras. Os relatos podem lançar uma nova luz sobre o fenômeno dos seres das sombras? Talvez mais pistas possam ser encontradas examinando um dos primeiros encontros relatados com essas entidades das sombras. Albert K. Bender, o principal investigador de OVNIs do país, recebe uma visita ameaçadora que interrompe sua pesquisa de forma abrupta e prematura. Albert K. Bender fundou o Escritório Internacional de Discos Voadores. Isso foi durante a grande onda de OVNIs de 1952, quando discos voadores foram vistos sobre Washington e em outras áreas do mundo. E essa organização acabou ficando em evidência no primeiro ano. Só que, apenas um ano depois, ele subitamente encerrou o Escritório Internacional de Discos Voadores e as pessoas se perguntavam por quê. E o que aconteceu foi que ele chegou em casa uma noite. Entrou em seu quarto e de repente 3 figuras escuras e sombrias se materializaram através de sua parede em seu quarto. Eles estavam usando os chapéus e os sobretudos. Eles tinham olhos brilhantes e cheiravam a enxofre. De acordo com Bender, as 3 entidades se comunicaram com ele por telepatia, alertando-o para interromper sua pesquisa sobre OVNIs e parar de publicar sua influente revista, a Space Review. Depois, ele ficou doente e não comeu por 3 dias. Depois dessa experiência, Bender foi visitado e ele disse: deram dores de cabeça ou controlaram telepaticamente, e ele desistiu de suas pesquisas de OVNIs e parou de publicar a Space Review, na qual ele documentava avistamentos de OVNIs em todo o mundo. Ele falou para as pessoas que foram assistentes e com quem ele estava trabalhando. Eles me disseram: viemos de um lugar muito, muito distante nesse universo. E estamos indo e vindo do seu planeta há algum tempo. E não podemos permitir que você ou qualquer outra pessoa interfira. E de fato, levamos muitos humanos deste planeta para encobrir nossas operações até terminarmos. Esse é um ponto muito influente na nossa história, especialmente na comunidade ufológica, na qual entidades das sombras interferiram e frustraram a pesquisa de alguém e possivelmente fizeram esse campo ficar atrasado há alguns anos. Os visitantes que Albert Bender encontrou batem com as descrições do que hoje é conhecido como
as 3 entidades das sombras. Mas ele os chamou por outro nome, os Homens de Preto. Embora os Homens de Preto são retratados na cultura pop como agentes do governo, muitos que afirmam tê-los encontrado acreditam que eles não são humanos. Os Homens de Preto são entidades misteriosas e nefastas. São sombrios, usam roupas pretas. Muitos acreditam que são extraterrestres ou, de alguma forma, estão trabalhando para eles para impedir que os humanos aprendam a verdade sobre os extraterrestres na Terra. Eles falam com testemunhas de OVNIs. Algumas pessoas relataram que parecem não saber coisas que são comuns, como saber qual ponta de uma caneta usar, ou se oferecem alguma coisa para comer ou beber, eles não sabem como comer ou beber. Tanto o Homem do Chapéu quanto os Homens de Preto são conhecidos por usarem chapéu. Ambos influenciam as pessoas telepaticamente. Ambos parecem ser às vezes malévolos e podem ser o mesmo tipo de ser. Existe uma teoria de que o Homem de Chapéu e os Homens de Preto são na verdade os líderes dos seres das sombras e que eles direcionam os seres das sombras para influenciar os humanos em particular, para impedir as investigações de experiências de OVNIs. Nós vamos voltar à Lua. E nós vamos para Marte. E assim, quando nos tornarmos pessoas do espaço, a ideia de antigos alienígenas vindo para cá será mais aceitável, eu acho. As pessoas querem respostas para perguntas que elas mesmas não conseguem responder. Os alienígenas antigos realmente vieram ao planeta Terra? Se vieram, qual era o objetivo deles? Talvez ainda mais importante, eles vão voltar de novo. Essas pessoas altamente desenvolvidas com alta tecnologia, alta civilização, interagiriam com esses humanos primitivos e mostrariam a eles certas coisas, incluindo agricultura e técnicas de construção. Como viver em harmonia para desenvolver a civilização e nos levar a um patamar mais alto do que estamos vivendo hoje. Leva décadas, às vezes séculos, para um paradigma ser mudado. E eu acho que o que vai ser mostrado nas próximas décadas é que a sociedade como um todo vai explorar isso, e que se tornou aceita pelas pessoas do mundo todo. Temos que considerar que começamos a falar sobre antigos alienígenas há cerca de 50 anos. E as pessoas ainda falam sobre isso hoje. Na época em que apenas começamos a explorar Marte e estávamos diante de uma era onde a viagem espacial é lugar comum, podemos encontrar as respostas a essas perguntas que a humanidade tem feito há séculos. Quem somos nós? Por que estamos aqui? As pessoas estavam muito interessadas nesse tipo de assunto e estavam imaginando se tínhamos descoberto alguma coisa secreta na Lua que talvez apontasse para a origem do homem através de extraterrestres. Muitas pessoas estavam empolgadas sobre essa nova teoria sobre alienígenas antigos. Elas achavam que isso fazia sentido. Nós mesmos estávamos na era espacial moderna. Se os extraterrestres visitaram nosso planeta no passado, significa que um dia vamos visitar eles num futuro próximo. Nós voltaremos à Lua com certeza. E sabemos que a NASA pretende voltar à Lua, e outras agências espaciais se preparam para uma nova era de exploração. O próximo programa Artemis da NASA, destinado a devolver os astronautas à Lua, é apenas o início de uma visão muito mais ampla. Um futuro em que a tecnologia robótica avançada, alimentada pela inteligência artificial, desempenha um papel crítico no estabelecimento de uma presença humana permanente na Terra. Esta mudança não só permitirá uma exploração lunar mais frequente e eficiente, como também democratizará o acesso à Lua, permitindo que múltiplas agências espaciais lancem as suas próprias missões orientadas pela inteligência artificial. Embora as missões, no final da década de 1960 e início da década de 1970, tenham captado a imaginação do mundo, também revelaram os imensos desafios de enviar humanos para o espaço profundo. O ambiente hostil da Lua, com as suas temperaturas extremas, falta de atmosfera e elevados níveis de radiação, representa riscos significativos para os exploradores humanos.
as missões de longa duração requerem vastos recursos, incluindo sistemas de suporte de vida, combustível, alimentos e proteção contra a radiação, todos os quais acrescentam complexidade e custos. O homem chegou à Lua, e agora todos acreditavam que era possível viajar pelo espaço, que podíamos enviar as pessoas ao espaço. Embora o fenômeno de alienígenas antigos tenha começado a ser discutido na época dos anos 50, foi realmente von Däniken quem abriu as portas para isso se tornar parte da cultura popular. Sua teoria era fenomenal. Ele falava sobre a possível visita de seres extraterrestres. Von Däniken sugeria que a evidência de contatos imediatos com alienígenas foram encontrados em todos os textos religiosos do mundo antigo, em esculturas em pedras misteriosas e monólitos localizados no mundo todo. Basicamente, o que ele diz é que você não pode mais olhar da mesma forma tradicional para as interpretações de eventos históricos, monumentos históricos, estruturas históricas, culturas históricas. Você tem que ver tudo isso num contexto mais amplo do que pode ter sido, talvez, a intervenção de extraterrestres. Uma das coisas que Eric fez foi pegar várias histórias conhecidas da Bíblia e reinterpretar todas elas. As pessoas interagiam com os anjos. Elas até eram levadas para o espaço em carruagens de fogo e coisas assim. E isso era uma reavaliação do que nos ensinaram. O que isso significa para qualquer pessoa de cabeça aberta é que estamos cientes de uma presença extraterrestre e fizemos ofertas de paz aos ETs. Teria a Apollo 11 com suas mensagens de paz firmado uma aliança com uma raça extraterrestre que perdura até hoje? Ou aconteceu algo que impede a humanidade de retornar? Na minha opinião pessoal, existem bases alienígenas na Lua. E por diversos motivos políticos, as missões Apollo tinham que continuar acontecendo. Mas muitas pessoas que trabalharam na NASA afirmam que os alienígenas basicamente disseram: esse é o nosso território, não é o seu lugar, nunca mais voltem. Houston, estamos prontos para o pouso, câmbio. Confirmado, prontos para pousar, 900 metros. 20 de julho de 1969. Os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin tornam-se os primeiros homens a pousar na Lua. É um passo pequeno para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Como extraterrestres vindos de outro mundo. Antes era ficção científica. E a partir daquele momento, tudo parecia possível. Se a humanidade era capaz de viajar pelos céus e ir a outros planetas, por que seres de outros planetas não poderiam visitar a Terra? E durante uma onda de avistagens de OVNIs, surgiu uma nova teoria. De que extraterrestres haviam visitado a Terra da Antiguidade e que eram considerados deuses. Mas se isso fosse verdade, não haveria alguma prova. Talvez houvesse. Nós só precisávamos abrir os nossos olhos e a nossa imaginação. Pois a prova talvez estivesse a toda nossa volta. Em maio de 2008, o Vaticano fez uma declaração surpreendente. Pela primeira vez em seus 2000 anos de história, a Igreja Católica reconheceu a possibilidade de haver vida inteligente em outros planetas e que a crença em extraterrestres não contradiz uma crença em Deus. O que significa, é claro, que agora estamos entrando numa era na qual o universo está começando a ser visto de maneiras diferentes do que antes. E se é uma realidade para nós, por que não pode ter sido uma realidade para outros seres no universo que podem ter visitado a nossa Terra e talvez influenciado a nossa cultura em tempos antigos? O mais importante foi a religião. Os deuses desceram uma época de nossos ancestrais
E entraram nos livros sagrados e na mitologia. Bom, agora as pessoas tentam raciocinar para entender tudo isso e criam várias religiões. Mas o essencial é que os extraterrestres estiveram aqui. Esse foi o início das grandes religiões. Durante milhares de anos, os homens têm registrado eventos que sugerem que seres de outros mundos desceram dos céus para visitar a Terra. Esses registros representam a base para aqueles que acreditam que, no passado, a Terra foi visitada por seres de outros planetas. Esses avistamentos também explicam muitos mistérios que cercam nosso passado. Os Pleiadianos são um grupo de seres alienígenas do aglomerado estelar das Pleiades na constelação de Touro. Aproximadamente 400 anos-luz da Terra, eles foram descritos como seres pacíficos, altamente evoluídos e avançados, conhecidos por sua sabedoria excepcional, espiritualidade e amor pela humanidade. O conceito dos Pleiadianos foi popularizado por vários canais. Alguns indivíduos afirmam ter tido contato direto ou encontros com seres Pleiadianos, compartilhando suas experiências por meio de livros, entrevistas e palestras públicas. Algumas pessoas afirmam canalizar ou receber mensagens de entidades pleiadianas, compartilhando seus insights e orientação com outras pessoas. Os pleiadianos, no contexto da vida extraterrestre, são pacíficos e benevolentes. Eles são frequentemente descritos como garotas loiras de olhos azuis, amorosas e carismáticas. Elas possuem uma compreensão profunda do universo e do lugar da humanidade nele. Dizem que elas possuem tecnologia avançada que permite atravessar o espaço e o tempo e se comunicar com outros seres através de grandes distâncias, sabedoria espiritual e filosófica. Acredita-se que elas possuem uma compreensão profunda do universo, espiritualidade e condição humana que elas estão dispostas a compartilhar com a humanidade. Algumas pessoas acreditam que os Pleiadianos estão dispostos a ajudar a humanidade em momentos de necessidade, oferecendo orientação, cura e mentoria. Pesquisadores e autores sugerem que os Pleiadianos podem ter tido contato ou influência com civilizações antigas, com Atlântida, Lemúria ou Egito Antigo. A verdade é que não estamos sozinhos no universo. Pode ser que extraterrestres tivessem um plano secreto? Um plano que poderia envolver a preparação dos humanos para um futuro intergaláctico? Ou talvez, como alguns sugerem, um desejo de procriar conosco e populacionar o planeta Terra com uma raça híbrida? Se a vida extraterrestre fosse encontrada, então a Igreja reagiria presumivelmente como faz com qualquer fato e veria o que é. Eu não acho que haveria nenhum conflito com o modo em que vemos nossa humanidade. Descobriríamos que Deus criou vida inteligente de diversas formas. E eu acho que aprenderíamos com isso que não poderíamos restringir Deus a nenhum modo de criar vida inteligente. Pode ser que sejam inteligentes e só queiram cobrir todas as possibilidades, caso haja algum grande anúncio ou descoberta de vida alienígena. Porque não se enganem. Se for anunciada a descoberta de vida alienígena, as pessoas vão procurar os líderes religiosos em busca de orientação sobre o assunto. Eles podem viver e trabalhar na sua cidade. Eles podem ser membros do seu governo. Podem morar na casa ao lado, ou até ensinar os seus filhos. Mas eles não são o que parecem. Há visitantes alienígenas entre nós. Se alguém neste planeta sabe que extraterrestres interagem conosco, são os líderes mundiais. E não vamos contar. Ou é possível que alienígenas vivam entre nós? Muitos acreditam que o maior encontro da humanidade pode ter resultado em um pacto. A negociação de vidas humanas com uma raça extraterrestre. Em 1954 é onde o presidente Dwight D. Eisenhower vai passar suas férias de inverno. Durante a viagem, ele desaparece misteriosamente na noite de 20 de fevereiro, dando início a uma série de especulações.
Os alienígenas que teriam participado do encontro são de uma raça conhecida pelos ufólogos como Pleiadianos. Frequentemente descritos como mais altos e maiores do que humanos normais. Eles são conhecidos pelo cabelo extremamente loiro e olhos claros, o que lhes rendeu o apelido de nórdicos. A ideia de que a vida inteligente existe em outros pontos do universo tem sido debatida por líderes religiosos, historiadores e cientistas. Mas não há consenso sobre como isso afetaria a espiritualidade humana ou as instituições religiosas. Uma possibilidade parece cada vez mais concreta. A humanidade pode não estar sozinha no planeta Terra. O que aconteceria com nossa interpretação do livro do Gênesis? Bom, o livro do Gênesis olha para o universo do ponto de vista da Terra. Vemos o Sol, vemos a Lua e vemos as estrelas. Então, perceber que a Terra é só um pequeno ponto azul claro neste universo imenso, acho que só expandiria nossa interpretação do Gênesis. Não creio que isso mudasse nenhum aspecto fundamental. Eu acho que a ciência e a religião têm mais em comum do que talvez a opinião popular perceba. De um lado, temos a ciência que lida com a razão e os fatos. Do outro lado, temos a religião que lida com a fé. A ciência é uma proposta em evolução e o que sabemos hoje quase certamente será alterado e talvez substituído em algum ponto do futuro. Assim, pensar que a ciência divulga a verdade em contraste com a religião, acho que é um erro. Enquanto cientistas e líderes religiosos ainda examinam a ideia das visitas alienígenas à Terra, que existem evidências em todo o mundo. Mas se essa teoria fosse aceita, teríamos de mudar o que sabemos sobre nosso conhecimento, nossa história e o início da civilização humana? Deuses extraterrestres instruíram nossos ancestrais? Ou existe uma outra explicação oculta na história? Criaturas estranhas? Espíritos exóticos? Deuses misteriosos? Maravilhas arquitetônicas estão além da compreensão. Pesquisadores ainda debatem sua origem e significado. Eles parecem sobrenaturais, extraterrestres, fazendo com que alguns acreditem que o conhecimento dos antigos veio de um outro mundo. Que forças estranhas estavam a trabalho aqui? Outras pistas espalhadas através da antiguidade humana, revelando os verdadeiros astronautas antigos. Viajantes astrais. Muito bem, vamos ter cuidado com os eletrodos agora. No Instituto Monroe, em Virgínia, o General sabe que está se preparando para um voo. Além de seu core... Eu preciso prender esses fios aqui no amplificador. Muito bem. Você se sente confortável assim desse jeito? Sim, está. Muito bem. Ela está sendo encaminhada pelo pesquisador de consciência Skip Atwater. Bem, Carol, se estiver pronta agora, eu vou apagar as luzes. E estamos prontos para começar. Muito bem, Carol. Parece que está indo tudo bem. Muitíssimo bem aqui. Quero que continue a relaxar agora. Atwater acredita que há uma força oculta na mente humana, uma força que já abasteceu as imaginações de nossos ancestrais, e que pode ajudar a explicar alguns dos mistérios antigos que eles deixaram para trás. À medida que os séculos foram passando, nós esquecemos algumas das coisas antigas que poderíamos fazer como humanos, alguns dos meios pelos quais recebemos o conhecimento e o aprendizado das coisas. Relaxe mais e mais. E quando estiver pronta, vá em frente e prossiga.
Os mistérios do mundo antigo intrigam os estudiosos há séculos. Talvez os mais enigmáticos sejam as sugestões do voo antigo. Por que nossos ancestrais desenharam seres voadores e construíram grandes montanhas de pedra apontando para o céu? Para alguns, isso sugere a presença de extraterrestres, de visitantes do espaço, que guiaram nossos ancestrais. Em todo o mundo, encontramos histórias de seres sobrenaturais ou extraterrestres que vieram à Terra e influenciaram a humanidade. Isso levanta uma questão. Existem diferentes raças de seres que vieram das estrelas e influenciaram todas essas culturas? Ou é possível que, na verdade, seja uma raça de seres, que são os Anunnaki, que eles influenciaram todas essas criaturas e a história contada é dos mesmos seres? Extraterrestres antigos como os Anunnaki, a enigmática presença alienígena na Antártida e os seres benevolentes conhecidos como Pleiadianos. Essas narrativas, misturando mitologia antiga com avistamentos, nos oferecem um fascínio duradouro da humanidade pelo universo e a possibilidade de vida extraterrestre. Este documentário se aprofunda nesses temas, examinando suas origens, impacto cultural, tanto quanto os fenômenos aéreos não identificados. Skip Atwater está usando o som e privação dos sentidos para alterar o estado de consciência de Carol. Dentro da câmara de isolamento do tipo caverna no Instituto Monroe, ela não pode ver nada ou sentir nada. Seus únicos estímulos externos vêm do som em seu fone de ouvido. E esse som está fazendo uma coisa notável. Assim como os dois olhos nos dão a visão binocular para calcular a profundidade, nossos dois ouvidos nos permitem calcular a direção e a origem de um som. Uma capacidade vital para a sobrevivência do nosso ancestral. O som de baixa frequência que vem daqui vai chegar neste ouvido primeiro e depois um sinal levemente diferente, defasado, vai chegar neste ouvido. Se nós virássemos a cabeça em direção à fonte, isto igualaria a diferença de fase. Quando manipulado, este mecanismo de sobrevivência pode ter um efeito poderoso. Os sons nos ouvidos de Carol estão levemente defasados, mas não podem ser igualados com ela virando a cabeça. Como consequência, o cérebro de Carol combina os sons em um terceiro tom criado a partir da diferença entre os sons originais. Esse fenômeno é chamado de batimento biauricular e está modificando as ondas cerebrais de Carol. Nosso estado de consciência está ligado à atividade da onda cerebral, que pode ser medida pelo eletroencefalograma ou EEG. O EEG de Carol mostra uma atividade forte abaixo de 7 ciclos por segundo, conhecida como ondas θ e delta. Estas frequências são geralmente associadas a sonhos e ao sono. Mas Atwater afirma que o estado de Carol é melhor descrito como corpo dormente, mente desperta. E todas essas cores brilhantes indicam que estão ocorrendo muitas ondas cerebrais delta enquanto ela passa pela experiência extracorpórea. A condição de permitir que sua mente viaje para longe do seu corpo, ou como é denominada por alguns como uma experiência extracorpórea com um deslocamento consciente, é caracterizado por uma lenta onda delta. Então, usar a palavra dormir não é realmente apropriado neste caso, porque nossa mente não está dormindo. Nossa mente está aberta e desperta para experimentar. Muito bem, Carol. Pode voltar agora. Volte para a cabina aqui no laboratório. Está na hora de terminar a sessão. Você ficou fora há bastante tempo. Agora, volte. Assim é melhor. Já posso ver que você voltou. Muito bom.
Bom, seja bem-vinda. Como foi a sua experiência? Foi como se minha consciência estivesse sendo suavemente retirada do meu corpo e eu me vi flutuando acima da minha cama, olhando para minha forma física deitada, pacificamente abaixo. Percebi que estava tendo uma experiência fora do corpo, enquanto pairava ali. Uma luz brilhante me envolveu e fui abduzida para um lugar de uma beleza deslumbrante. Era uma colina verdejante. O ar estava repleto de uma sensação de paz e tranquilidade diferente de tudo que eu já havia conhecido. Ao longe, eu os vi, uma aura de serenidade e sabedoria. Elas pareciam ser do tipo pleiadianas, seres extraterrestres. Esses anjos pleiadianos eram incrivelmente bonitas. Garotas com cabelos loiros, ombros azuis, e pareciam olhar diretamente para minha alma. Elas usavam roupas elegantes que lembravam vestes de sacerdotisas, adornadas com símbolos que brilhavam, e a presença delas era ao mesmo tempo. Quando ela tocou minha mão, senti uma sensação avassaladora de amor e compreensão. Ela falou comigo, não com palavras, mas através de uma conexão telepática profunda. Seus pensamentos e emoções, enquanto ela falava, senti meu próprio corpo começar a mudar. Olhei para baixo e percebi que eu também estava brilhando com uma luz suave e radiante. Minha forma física tornou-se espiritual, a sensação de liberdade era indescritível, acompanhado pelos ares. Anjos pleiadianos que voaram ao meu lado, guiando-me e encorajando-me. Viajamos por campos, florestas e montanhas, todos iluminados pela mesma luz suave e dourada. Era um mundo que parecia existir. Enquanto voávamos, os anjos continuaram a comunicar comigo. Partilhando a sua sabedoria e insights, suas palavras ressoaram profundamente, despertando um senso de propósito e clareza que eu nunca havia sentido antes. Por fim, voltamos à colina onde nossa jornada havia começado. Os anjos sorriram para mim. Você deve retornar agora, disse o líder gentilmente. Mas lembre-se, você nunca está sozinha no universo. Estamos sempre com você, guiando e apoiando você além do véu. A luz ao meu redor começou a desaparecer e eu me senti descendo suavemente de volta ao meu corpo físico. Abri os olhos e me encontrei deitada. A experiência foi incrivelmente vívida e profunda. Diferente de qualquer experiência que já tive, senti uma profunda sensação de paz e uma compreensão renovada do meu lugar no universo. O encontro inesperado no estado alterado de Carol pode ajudar a explicar as origens de muitas crenças antigas. Em outra época, ela podia ganhar a reputação de ter poderes especiais, a capacidade de voar para um reino de espíritos e deuses e retornar com inspirações e ideias. Sonhos de voar são às vezes associados com aventurar-se em outras regiões e recolher informações. Contudo, a imagem de voar no sonho pode, na verdade, ser de alguma forma uma metáfora, um símbolo que usamos para explicar a nós mesmos o modo pelo qual obtemos a informação. Esta simbologia pode ter sido reconhecida similarmente nos tempos antigos, quando as pessoas eram vistas vestidas como pássaros. Quanto mais descobrimos a verdadeira natureza de nossas mentes, mais podemos compreender os antigos. Onde uma vez vimos deuses extraterrestres, podemos finalmente ver os verdadeiros astronautas antigos. Nossos próprios ancestrais, deuses extraterrestres. O motivo pelo qual eu acho que extraterrestres estão sequestrando cidadãos, abduzindo-os, é devido a um objetivo genético. Em algum lugar no tempo, alguém mudou o código genético e nós nos tornamos quem somos hoje. E eu acredito que isso ainda acontece hoje. Ou nós sobrevivemos a isso, ou somos algo experimental, ou somos um tipo de animal doméstico. Eu não sei. Isso precisa ser estudado. Mas eu acho que você tem que voltar para a documentação da história antiga
porque ali estão as evidências que você deseja. Pelo que sabemos, os extraterrestres vieram. Extraterrestres apenas nos visitaram num passado remoto. De fato, eles nunca partiram. A evidência sugere que há um tipo de cenário de abdução claramente acontecendo nos dias de hoje. Há algum tipo de hibridação ou interação de cruzamento de espécies? O natural é considerar nosso interesse na biologia de outras espécies. E, obviamente, temos zoológicos, fazemos pesquisa animal. Nós os usamos para teste de drogas. Mas quanto a biologia deles está próxima da nossa e quanto isso pode ser útil para nós? Você tem que se perguntar se não há um plano alienígena maior para essas milhares de abduções relatadas. É uma preparação para algo que vai acontecer no futuro. E todas essas abduções são um meio de preparar a humanidade para esse grande evento. Eu cheguei a redefinir o que aconteceu comigo. Acho que há mais do que um tipo de ser vindo para cá. Eu diria que há planos alienígenas no plural. E eu acho que muito do que dizemos sobre abdução não é realmente uma abdução no sentido verdadeiro da palavra. Eu acho que em muitos casos, ao menos no meu, eles estavam tentando ajudar. E se estamos lidando com uma ou mais inteligências, talvez eles tenham planos diferentes. Mas talvez tenha alguma coisa ali que seja aliado para a evolução de humanoides. E nós somos o último modelo. Nós temos sido visitados. Esses visitantes vão retornar à Terra com certeza. Sua teoria era fenomenal. Todos os grandes pensadores do nosso tempo e dos antigos são pessoas que desafiaram as normas. Se houver uma chance em 10 milhões de que ele está certo, então tudo muda. De várias maneiras, ele me incentivou a sair pelo mundo. E se nosso planeta foi visitado por extraterrestres no passado? Pode ser que os numerosos relatos de abduções, não só recentes, mas também do passado, realmente forneçam evidências de um plano extraterrestre. Um plano não só para se comunicar conosco, mas para que nós nos comuniquemos através deles. Se for assim, qual é a mensagem? Estamos sendo preparados para um futuro brilhante? E pode ser que essas chamadas abduções sejam um conjunto do nosso passado remoto? Um fato parece claro. Muitos acreditam que o contato está sendo feito. E o futuro da humanidade pode estar mais próximo do que pensamos. Em 2002, a nave espacial Mars Odyssey detectou enormes reservatórios de gelo sob a superfície marciana. A presença de gelo e a possibilidade de haver água sugeriam que a vida poderia ser sustentada ou até mesmo gerada em outro planeta. Após décadas de lançamentos de naves espaciais orbitais e exploradores robóticos, a ideia de mandar o homem de volta ao espaço, para Marte e além, incitou a imaginação. E trouxe de volta a lembrança de que a humanidade e os seres extraterrestres já haviam cruzado caminhos antes. Em 1968, apenas um ano antes do épico voo espacial de Neil Armstrong, foi publicado um livro que mudaria para sempre como muitos, nas comunidades científica, religiosa e criativa, veriam o seu planeta natal. Escrito pelo suíço Erich von Däniken, Eram os Deuses Astronautas, tentava provar que exploradores extraterrestres haviam visitado a Terra milhares de anos atrás. Quando eu era jovem, a minha educação foi em um internato católico, extremamente rígido. E lá, nós tínhamos que fazer traduções de partes da Bíblia, do grego para o latim e do latim para o alemão. Por exemplo, o primeiro livro de Moisés diz que, antes do Senhor descer da montanha sagrada, ordenou a Moisés que construísse um portão em torno da montanha. Senão, os israelitas seriam atingidos.
Eu fiquei em choque. Eu disse, isso é impossível. O meu Deus nunca usaria um portão para proteger a si mesmo, nem para proteger Israel. Do que eles estão falando? E então começou o trabalho. Eu comecei a ler milhares de páginas do advento das religiões, de todas as mitologias, e é sempre a mesma história. Mas é claro, com os nomes diferentes e heróis diferentes. Alguém desce dos céus em favor dos humanos. Os nossos antepassados não entendiam isso. Eles acreditavam que era algum tipo de Deus. Eu fiquei em choque e fiz a pergunta. Os humanos primitivos foram influenciados por extraterrestres? Não por deuses? E se tudo era como tinha sugerido, onde estava a prova? Então você começa a procurar pelo menos um indício. É isso que eu tenho feito há já 45 anos. Nós temos ilustrações, temos artefatos arqueológicos e temos tudo o que saiu da literatura antiga. Centenas de indícios que não podemos mais negar. Mas o que provocou essa reviravolta repentina no pensamento religioso? Poderia a Igreja ter sido influenciada por descobertas científicas recentes? Isso significa que precisamos de novas explicações para as origens humanas. Talvez não estejamos mesmo sozinhos no universo. Talvez seres humanoides tenham vindo a este planeta, vindos de algum outro planeta, em outro lugar do cosmos. E, para mim, essa é uma ideia bem plausível. Isso foi motivo de empolgação. Era uma nova maneira de olhar para o passado. Olhar para antigas civilizações. E isso nos colocou no contexto da era espacial moderna. Eram os deuses astronautas causou uma sensação, alimentada grandemente pela resposta do público a livros como Duna, de Frank Herbert, seriados de TV como Jornada nas Estrelas e longas-metragens como 2001, Uma Odisseia no Espaço. A hora era certa. Todos falavam na possibilidade das viagens espaciais, na possibilidade de extraterrestres. Então foi maravilhoso, tudo se juntou, mas não foi planejado. Depois que um jornal suíço publicou trechos de seu conteúdo semanalmente, mais de 10 mil exemplares já haviam sido encomendados, mesmo antes do livro chegar às prateleiras. Então, o livro foi um campeão de vendas, começando na Suíça, e depois foi para a Alemanha, então para o resto do mundo. Eles tiveram de reeditar o livro várias vezes. Foi absolutamente incrível. Em 1970, um documentário de 1h30 foi lançado nos cinemas, seguido de dúzias de livros campeões de vendas e legiões crescentes de fãs e defensores. Eram os deuses astronautas. Foi uma influência tremenda. De algum modo tocou as pessoas que querem acreditar. Quando eu era garoto, Eram os Deuses Astronautas foi um dos primeiros livros que li. Ou melhor, que detonei, que digeri. Eu não conseguia largá-lo. Eu me apaixonei por aquele livro, porque ele realmente deu origem a novas perguntas. E von Däniken foi capaz de apontar muitas anomalias na história, que os arqueólogos conservadores não conseguem responder com exatidão. Ele teve aquela que era uma ideia nova e revolucionária, de deuses do espaço sideral vindo para o nosso planeta e nos ajudando a criar a civilização. Quando eu comecei a ler Eram os Deuses Astronautas, eu não conseguia largar o livro, porque respondia a um monte de perguntas que eu tinha. E era uma bela combinação de arqueologia e aventura. E é uma maneira maravilhosa de ver o mundo e pesquisar esses antigos mistérios. E realmente foi, eu acho, catalisador para o que as pessoas como eu fazem hoje, que é falar sobre os mistérios, sobre o incomum, sobre o paranormal. Ele cimentou o caminho para muitos de nós falarmos sobre essas estranhas histórias. E o fenômeno continua a crescer e vai ficar cada vez maior. As pessoas querem respostas para perguntas que elas mesmas não conseguem responder. Mas apesar da grande popularidade do livro, ou talvez por causa dela, as teorias de von Däniken foram rejeitadas por cientistas e zombadas por teólogos. É claro que isso gerou uma grande controvérsia. Foi atacado por todos os lados, especialmente pelas publicações científicas. Eles disseram, por favor, só está contando histórias, é um mentiroso, ele é uma fraude, coisas assim. Não há nenhuma única evidência que von Däniken apresente que não possa ser atribuída à engenhosidade, tecnologia e desenvolvimento humano.
Não tente reduzir as escrituras a um livro científico ou não tente reduzir as escrituras a uma explanação do nosso mundo moderno hoje. Eu não espero que a comunidade científica agora me abrace, me beije e diga: "Oh, que maravilhoso, fez muito bem, todos nós temos críticos, isso é absolutamente normal." Eram os deuses astronautas, era cheio de especulações. Eu tinha 238 pontos de interrogação. Ninguém nota as interrogações. Viviam dizendo: "O Sr. Däniken está afirmando." Eu não afirmei. Eu fiz uma pergunta. Isso seria uma possibilidade? Em Eram os Deuses Astronautas, eu fiz distinções claras entre especulações e fatos. A atração suíça explica mistério. Mas por mais controversas que sejam as teorias de von Däniken, seus defensores apontam que existem evidências tangíveis. Como, por exemplo, poderia um mapa de vários séculos de idade mostrar uma massa de terra que só foi descoberta há pouco? Isso indica que o mapa foi feito numa época em que a Antártida não tinha gelo, o que seria muitos milhões de anos atrás. E como uma civilização primitiva saberia utilizar a eletricidade ou até mesmo construir um computador? Isso equivalia a encontrar um avião a jato na tumba do rei Tut. E por quem esses desenhos misteriosos, visíveis apenas de grandes altitudes, eram para ser vistos? Os sinais foram feitos para alguém que voa. Não há como contestar isso. Poderia a teoria de von Däniken de que os antigos deuses realmente eram visitantes extraterrestres conter algum mérito científico? A resposta envolve uma busca pelo mundo e até bem diante dos nossos olhos. Se seres extraterrestres haviam visitado a Terra milhares de anos atrás, como os nossos ancestrais teriam tentado se comunicar com eles? E não haveria alguma evidência física do tempo que passaram aqui? Uma resposta pode estar no deserto de Nazca, no Peru. Lá, no topo de um árido platô que se estende por quase 80 quilômetros, inúmeros desenhos geométricos e figuras decoram a paisagem. Você sobrevoa esse deserto e você vê algumas linhas. E essas linhas parecem pistas de pouso. Elas começam de repente e acabam de repente. A mais longa tem 23 quilômetros e é reta. Não tem nenhuma curva. É absolutamente incrível e termina numa dessas chamadas pistas de pouso. E no meio daquelas linhas grandes e pequenas, você vê figuras gigantes no solo. Desenhos de peixes, aranhas, humanoides. Mas de uma dimensão tão grande que só podem ser vistos se observados do alto. Aquilo foi construído, as pessoas construíram, ou alguém. São desenhos de aranhas e macacos e muitos outros desenhos que podem querer dizer: oi, aí de cima, aqui estamos. É incrível. Várias explicações controversas sugerem que as linhas podiam ser usadas para irrigação, como gigantescos calendários astronômicos, ou caminhos talvez usados para veneração religiosa. Olhando para Nazca do ar, o lugar parece muito um aeroporto. E parece mesmo, porque tem um monte de faixas largas, que se parecem muito com pistas de pouso que estão umas sobre as outras. Mas também temos essas gigantescas linhas longas e retas que seguem por quilômetros sem fim, sobre vales e sobre montanhas. Então você começa a pensar no motivo. Ok, pessoas estão criando isso, mas qual é a razão? É para mostrar a esses deuses em veículos aéreos que por acaso deveriam pousar ali? Porque nós não temos uma resposta concreta para o motivo daquilo ter sido construído. E parece mesmo que são sinais para pessoas que estão no ar.
no espaço ou voando em torno do nosso planeta. Durante a Segunda Guerra, soldados norte-americanos criaram bases aéreas em ilhas remotas no Pacífico. Para os nativos que nunca haviam visto tecnologia avançada, a visão de gigantescos pássaros de metal pousando devia parecer para eles que os deuses haviam transformado a Terra num pit stop planetário. Eles viam esses aviões pousando e era tudo uma tecnologia que havia surgido assim, do nada. Eles não sabiam como essas coisas funcionavam, mas podiam vê-las pousar. E eles gostavam disso. Porque estavam recebendo coisas grátis, eles estavam recebendo carga. E de repente, quando a guerra terminou, todos esses campos de pouso foram abandonados, de todos partiram. Aí os ilhéus coçaram a cabeça e disseram a si mesmos: uau, não era ótimo quando todos aqueles aviões vinham do céu e nos davam de graça latas de fiambre e coisas assim? Gostávamos muito daquela carga. Religiões inteiras brotaram disso. E os sacerdotes diziam: sim, eram os nossos ancestrais mortos nos mandando suprimentos. E o que eles fizeram a seguir foi começar a ir aos antigos campos de pouso e construir imitações de aviões de madeira, para fazer aqueles aviões voltarem e entregarem latas de fiambre para eles de novo. Então dá para fazer uma analogia. Para eles, essas pessoas nesses aviões de carga eram astronautas. É evidente que pode ter acontecido assim, e que religiões inteiras tenham brotado em função desses antigos astronautas. Mas geóglifos gigantes não são os únicos segredos que cercam Nazca. Eu sobrevoei Nazca por vários dias, pendurado para fora do avião, com a câmera e tirando fotos e mais fotos de lá. Eu tenho mais ou menos 4.000 fotos de Nazca. Veja, esta é uma das fotos que prova que essa montanha foi aplanada artificialmente. É só comparar com essa montanha aqui. Ali o cume da montanha se eleva dos dois lados. E aqui ele é plano. Isso é absolutamente incrível. Esta é uma das fotos mais malucas que eu tirei de Nazca. O mais maluco é que o entulho, os restos daquele cume ou pico da montanha sumiram. Não está em nenhum lugar, não está no vale mais baixo, não está em nenhum lugar da região. O que aconteceu com ele? Por que todas as montanhas à volta dele, todas têm cumes? Eles estão lá. Então você tem outras montanhas que são tão planas quanto um platô, com faixas em cima delas que parecem pistas de pouso. Outra pergunta. Por que extraterrestres seriam atraídos pelos desertos áridos do Peru? Digamos, hipoteticamente, que uma espaçonave chega aqui no planeta Terra e os extraterrestres querem saber rapidamente do que este planeta consiste. Nazca seria o lugar perfeito para colher amostras e para fazer algumas experimentações, porque Nazca, ainda hoje, é uma das áreas mais profusas do mundo em questão de matérias-primas. Lá você encontra de tudo, você encontra ouro, encontra urânio, o que seja. É praticamente um resumo do planeta Terra. Se for para Nazca, imediatamente saberá tudo o que entra na composição do nosso planeta, porque todas as matérias-primas são encontradas lá em grandes quantidades.
Por que temos que acreditar que não passam de uma expressão artística? É mesmo tão absurdo acreditar que a vontade desses nativos no Peru era criar uma obra de arte em grande escala? E por que não dizer que essa obra de arte foi criada apenas porque era possível criá-la? Por que dizer que essas linhas em Nazca são tão enormes que foram criadas só para serem admiradas por pessoas com capacidade de voo? Poderíamos dizer o mesmo sobre a Grande Muralha da China. Contudo, a Grande Muralha da China tem um propósito, que é político, que é marcial. As linhas de Nazca podem ter sido criadas como um labirinto de peregrinação espiritual. Elas podiam ter um propósito religioso, e aqueles que a percorriam podiam ter algum tipo de epifania com isso. O fato de que nós não entendemos o propósito de uma coisa a abre para muita especulação. Nazca e as figuras de Nazca não formam nada se forem vistas da Terra. Você precisa sobrevoar o local. Os sinais foram feitos para alguém que voa. Não há como contestar isso. Espero que arqueólogos cedo ou tarde cheguem a uma conclusão parecida. Mas se visitantes de outros planetas eram considerados deuses, não haveria registros escritos a respeito deles? A resposta a isso talvez possa ser encontrada bem à nossa frente, em um dos lugares mais inesperados de todos. Bíblia Sagrada. Ironicamente, a crença inabalável de Erich von Däniken de que a Terra já foi visitada por seres de outros planetas é totalmente consistente com a sua crença em Deus e na Bíblia. É meramente uma questão de interpretação. É preciso que entendam que eu tinha uma fé muito profunda em Deus. A propósito, eu ainda acredito em Deus. Nunca perdi a minha fé. Mas, para um jovem, o meu Deus tinha de ser todo-poderoso. O meu Deus jamais precisaria de um veículo para se deslocar. Um veículo para ir do ponto A ao ponto B. Naquilo que os cristãos se referem como Antigo Testamento, existem de fato vários relatos de Deus e seus anjos visitando a Terra. Às vezes, essas visitas são acompanhadas de muito barulho e nuvens de fumaça. Ezequiel. Introdução. No livro de Ezequiel, por exemplo, o profeta afirma que testemunhou uma visitação de criaturas celestiais descendo dos céus a bordo de uma fantástica máquina voadora. Para von Däniken, essa é uma descrição detalhada de uma avistagem de extraterrestres. Isso é incrível. Ezequiel não só descreve o que ele vê, mas também descreve o que ele ouve. Ele descreve a coisa toda como sendo o esplendor de Deus. O profeta também descreve várias criaturas aladas de 4 faces que parecem humanoides e que viajavam sobre um dispositivo brilhante com rodas. E dentro dos esplendores de Deus havia uma espécie de um trono, e nesse trono havia um ser sentado, um ser humanoide, vestindo roupas reluzentes. E abaixo disso, ele viu alguns veículos, e ele viu algumas asas. Ele descreve o som das asas. Ele diz que o som das asas se parece com o som de uma enorme cachoeira. Ezequiel viu essa roda dentro de outra roda. Isso parece mais tecnológico do que sobrenatural. E não podemos supor que pessoas de 3.000 anos atrás entenderiam a diferença entre o sobrenatural e a alta tecnologia. Mas e se existe algo além nas visões celestiais de Ezequiel do que as visões imaginárias de um homem religioso? E se havia uma base científica nelas? Certa vez tive a oportunidade de conhecer, de passar um tempo e viajar com um cavalheiro de nome Joseph Blumrich. Ele era engenheiro-chefe sênior na NASA e estava envolvido na expedição da Mariner a Marte. Ele também era o encarregado do trem de pouso para a nave espacial Mariner. Ele mesmo me disse que a ideia usada no projeto da nave espacial Mariner, que pousou em Marte, veio a ele ao ler o texto bíblico no qual se fala sobre rodas dentro de rodas.
Então ele é outro exemplo de uma pessoa curiosa que concebe essas ideias. Outra figura bíblica que continua a fascinar von Däniken é Enoque. Enoque não faz parte da Bíblia. Na Bíblia, no Antigo Testamento, existe talvez só uma frase sobre Enoque. E é só. Mas entre os textos apócrifos, existem muitas menções. Se você os ler, você encontra o livro de Enoque. Enoque foi a primeira pessoa na antiguidade que escreveu na primeira pessoa. Eu fiz, eu ouvi, eu estava lá. Em um dos antigos textos, dizem que esse bisavô de Noé foi levado por Deus durante 300 anos. Então ele foi levado para os céus. Lá em cima ele conheceu o divino, o chamado divino. Na religião eles o chamam Deus. Então ele conheceu o divino. E o divino disse aos seus servos: ensinem a este jovem a nossa língua e depois ensinem a ele a escrita. E depois ele escreve livros. E é claro, ele conhece todos esses estrangeiros pelo nome. Ele os cita usando seus nomes. Ele sabe a profissão deles. Ele sabe qual desses extraterrestres era o astrônomo. Então, Enoque é a primeira e única pessoa, milhares de anos atrás, que menciona alguns dos nomes dos extraterrestres. E cita algumas de suas profissões. Como isso é possível? Nós temos uma testemunha e ninguém fala sobre isso. Então eu fiquei muito confuso. Esse seria o argumento que os seguidores de von Däniken usariam. Por que é tão absurdo que extraterrestres venham aqui, quando é totalmente aceitável que Deus intervenha na história humana? A diferença é que von Däniken argumenta que extraterrestres vieram e deram tecnologias às pessoas para avançar suas culturas. Então, eles deram objetos, deram novas ideias e novas tecnologias, e essas culturas avançaram graças a isso. Por outro lado, pelo menos na Bíblia, não é como se Deus tivesse dado à humanidade um relógio mágico, sabe? Ou um novo míssil que eles podiam usar para derrotar os seus inimigos. Pelo menos, segundo a Bíblia, Deus dá instruções de como viver, mas não sobre como construir novos dispositivos para o desenvolvimento ou avanço de alguma cultura específica. Podemos comparar a carruagem de Ezequiel a um OVNI? Os antigos usavam mitos e metáforas e imagens para descrever a sua experiência de Deus. Acho que o contato extraterrestre de Ezequiel é verdade e que foi literal na Bíblia. As histórias do Antigo Testamento vêm das pessoas daquela época, do seu próprio contexto, para dar sentido à sua experiência de Deus. Podemos ter uma ideia disso lendo o Antigo Testamento e lendo a respeito da carruagem de Ezequiel, para fazer uma analogia entre a carruagem dele e um OVNI. Essa analogia é perfeita. Sabemos que os alienígenas vieram de outro planeta, assim como os anjos na Bíblia são sempre vistos voando e com asas de pássaros. Portanto, podemos concluir que a Bíblia é um livro de contato extraterrestre. Quando todas essas histórias foram escritas, a escrita era uma invenção relativamente nova. E a primeira coisa que escreveram foi algo que realmente aconteceu. Era tão importante, tão irresistível, tão significativa, que era preciso escrever isso. Por que a sociedade moderna não pode aceitar que essas histórias possam ser verdadeiras, afinal de contas? A pesquisa de von Däniken descobriu evidências de outro fenômeno discutivelmente extraterrestre, e não só na Bíblia. Quase toda religião tem histórias semelhantes sobre divindades com poderes e habilidades espetaculares que vêm à Terra e influenciam diretamente as vidas dos homens. Um dia eu disse a mim mesmo: espere aí. Essas histórias são parecidas em muitas religiões antigas. Eles estão falando de extraterrestres? Esses chamados deuses estão aqui. Eles dão ordens.
Eles forçam os humanos a fazer determinadas coisas, e um dia eles desaparecem. Mas eles sempre desaparecem com a promessa de retorno no futuro distante. Se, como eu acredito, pessoas de antigas civilizações sabiam das viagens espaciais, que as pessoas de antigas civilizações estavam se comunicando com seres humanoides de outros planetas, então eu acho que podemos esperar encontrar provas disso em sua literatura. E nós as encontramos. Em todos os épicos indianos em sânscrito existem numerosas descrições das vimanas, ou máquinas voadoras míticas. E um desses relatos data de mais de 5.000 anos atrás. No Bhagavad Purana, que é uma antiga história do sânscrito, existe uma descrição de uma nave espacial que era pilotada por um rei chamado Shalva. A descrição diz que era feita de metal, diz que às vezes parecia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, e diz que o seu movimento era parecido com o de uma borboleta. E essas descrições são consistentes com o que as pessoas que observam OVNIs hoje relatam. Em outros textos, em sânscrito, como o Mahabharata, o Rig Veda e o Ramayana, pode-se encontrar descrições de vimanas medindo até 30 metros de largura e, frequentemente, equipados com tudo que uma aeronave moderna possui. Um desses vimanas produzia um feixe de luz, que quando apontado para um alvo, o consumia com seu poder. É como ver Buck Rogers ou Flash Gordon num filme dos anos 30. Parece ficção científica da mais maluca. Pessoas voando em naves espaciais chamadas vimanas, atirando umas nas outras, fazendo combates aéreos e destruindo cidades inteiras. E o mais maluco disso é que todas essas histórias são totalmente aceitas na sociedade moderna da Índia. Eu acho que não podemos dizer que essas descrições são frutos da imaginação, porque, apesar de terem sido escritas milhares de anos atrás, combinam com o que muitas pessoas hoje relatam quando observam os movimentos de OVNIs. Eram apenas contos mitológicos que eles inventaram, fantasias? Ou esses são eventos reais, físicos, e eles estão tentando descrevê-los da melhor maneira que podiam? Para mim isso parece fazer mais sentido. E eu estaria desempregado se eu estivesse na Índia, porque lá, se eu falar de extraterrestres antigos, de deuses antigos, eles diriam, tá legal, mas qual é a novidade? Ao fundamentar as suas afirmações de que visitas extraterrestres realmente ocorreram, os defensores da teoria dos extraterrestres antigos recorrem a 2 tipos de exemplos. Existem as evidências que se pode ler como aquelas encontradas nos antigos textos, e então as evidências que se pode ver. E entre os tipos mais antigos de espécimes palpáveis, numerosos desenhos em cavernas e rochas e esculturas em pedra encontradas por todo o globo. E imagens valem mais do que 1000 palavras. Pode apostar. Quando você vê imagens desenhadas, por exemplo, numa caverna na Itália, que mostram 2 astronautas vestindo capacetes, pergunta o que pode ser? O que pode ser? Cada uma destas antigas ilustrações e estatuetas mostra figuras vestidas com trajes estranhos para a época e usando adereços de cabeça incomuns. Mas seriam mesmo representações de astronautas extraterrestres? Visitantes de outros mundos que vieram à Terra milhares de anos atrás? No mundo todo, nós temos estátuas, esculturas e pinturas e imagens desses seres extraterrestres. Até mesmo nos Estados Unidos, em Sego Canyon, Utah, encontramos petróglifos de criaturas de aparência muito esquisita que têm antenas e capacetes na cabeça. E a meio mundo de distância, em Kimberley, na Austrália, por exemplo, nós temos exatamente as mesmas imagens desses seres de capacete com uma auréola em volta da cabeça. E a minha pergunta é exatamente esta: o que os seus ancestrais viram que os impulsionou a colocar isso nas paredes de suas cavernas? E ainda em outro continente, na cidade da Guatemala, temos uma escultura que é muito parecida com um astronauta dos dias modernos. Aquela coisa que está vestindo um capacete, usa algum tipo de bocal e no peito
Existem alguns controles ou um aparato de respiração. Como isso é possível? Como? 1.500 anos atrás? E, na Colômbia, encontraram milhares de artefatos em tumbas que se parecem com aviões dos dias modernos. Eles têm asas fixas, eles têm uma fuselagem e eles têm uma cauda na vertical, que não é uma coisa intrínseca na natureza, mas é intrínseca à aerodinâmica dos dias atuais. Podem os nossos ancestrais terem visto algo semelhante voando no céu? Com certeza. Outro artefato incrível que encontraram está no Museu de Istambul, onde existe um homem do espaço sem cabeça sentado dentro de algum tipo de veículo espacial. Dá para ver as mãos dele e também tubos ligados a algum tipo de dispositivo. Ele está vestindo um traje e as pernas dele estão encolhidas lá dentro. Então, até mesmo para o olhar de um leigo, essa coisa parece muito aerodinâmica e parece uma coisa que veio direto do espaço sideral. Essas pessoas testemunharam alguma coisa. Disseram alguma coisa a elas, e elas tentaram retratar essa coisa da melhor maneira que podiam, com o tipo de tecnologia que tinham na época, que eram ferramentas simples e arte primitiva. Muitas dessas antigas civilizações estavam muito distantes em espaço e no tempo. Elas não se comunicavam umas com as outras. Mas ainda assim, elas têm os mesmos tipos de relatos. E acho que é porque todas experimentaram essas coisas e todas elas transmitem a ideia de que somos parte de uma hierarquia cósmica de seres. Então, acho que não podemos explicar isso tão facilmente.
Mas para Erich von Däniken e outros defensores de suas teorias sobre os antigos astronautas, talvez a ilustração mais significativa esteja no México. O sítio arqueológico maia de Palenque estava abandonado havia séculos quando foi descoberto ao acaso por exploradores espanhóis. Chegamos ao topo da montanha e, de repente, aqui estão as grandes pirâmides de Palenque. Aqui, nas profundezas de uma tumba secreta sob um dos antigos templos, encontra-se o sarcófago de 7 toneladas de Pacal, o grande governante de Palenque no século VII. Aparentemente, Lord Pacal morreu aqui em Palenque. E parece que ele era um misterioso líder maia, que era um gigante, que tinha 2,10 metros a 2,40 metros. E então construíram essa pirâmide em torno da tumba dele. Os maias literalmente o veneravam como algum tipo de deus. O sarcófago do rei Pacal possui um entalhe que se tornou um exemplo famoso de arte clássica maia. A maioria acredita que a ilustração mostra Pacal descendo ao submundo maia. Mas teoristas dos antigos astronautas interpretam o entalhe de uma maneira totalmente diferente. Nesta imagem nós temos um entalhe incrível. Você vê um homem e ele está sentado em uma espécie de cápsula. Ele tem algum tipo de máscara sobre o nariz e pode-se ver que com a mão direita ele está manipulando alguns controles. Com a outra mão, ele está ligando alguma coisa. O calcanhar do pé esquerdo dele está sobre algum tipo de pedal. E do lado de fora da cápsula se vê uma chama saindo. Isso é incrível. Esta é uma prova da existência de extraterrestres. E decolou. Se olharmos para as características físicas dos nossos astronautas quando estão num foguete ou num ônibus espacial e têm equipamentos presos a eles, podemos ver muitas semelhanças. Então só é preciso fazer a seguinte pergunta. Isto é um artefato que está simbolicamente mostrando alguma coisa ou eles estão tentando mostrar com sua própria compreensão limitada da época o que estava acontecendo? Lord Pacal era apenas um rei maia de que todos gostavam? Ele era algum visitante importante de alguma terra distante? Ou ele possivelmente era um extraterrestre? Essa é a dúvida. Embora a maioria dos cientistas e arqueólogos desacredite a interpretação de von Däniken dos entalhes de Palenque, os visitantes do local ouvem histórias e compram souvenirs que sustentam essa interpretação. Esta é a teoria de Erich von Däniken, de eram os deuses astronautas, não? Veja, Pacal está supostamente comandando um foguete, segurando os controles, os pedais, o motor, o fogo do foguete.
E isto seria a cabine. E isto é o oxigênio. Arqueólogos conservadores afirmam que essa é uma representação do Lord Pakal em sua viagem ao submundo. Ele está indo para baixo da Terra e não para o espaço. Ambas são teorias interessantes e qualquer uma delas pode estar certa. Poucos anos atrás, a tumba de Pakal foi fechada para turistas e outros visitantes. Embora o sarcófago agora seja inacessível, os defensores da teoria dos antigos astronautas ainda encontram uma profusão de evidências nos entalhes ao longo das muralhas de Palenque. Isso é muito parecido com o que está na tampa da tumba de Lord Pakal. Veja só. Observe como a mão esquerda dele está aqui, estranhamente posicionada, assim como o pulso. E também algum tipo de escapamento de foguete ou alguma coisa está saindo dele. Mas Pakal pode não ser o único extraterrestre a ter percorrido as ruínas de Palenque. Esses maias tinham um calendário e um sistema matemático muito avançados. Por que eles eram tão obcecados pelas estrelas? É uma das mais avançadas dentre qualquer cultura antiga. Ainda assim, os maias desapareceram por volta do ano 500 depois de Cristo. Nós não sabemos para onde eles foram. Uma explicação é que os maias eram algum tipo de extraterrestres e que, literalmente, deixaram nosso planeta. Mas antigos desenhos em cavernas e entalhes em rochas não são os únicos tipos de ilustrações que fascinam os teoristas dos antigos astronautas. Em 1929, historiadores descobriram um mapa que havia sido pintado num pedaço de couro de gazela. Eles descobriram que o documento era da autoria de um almirante turco do século XVI chamado Piri Reis. Mas, contrastando com outros mapas datando dessa época, o mapa mostra massas de terra que ainda não haviam sido exploradas. O mapa mostra a costa da Antártida como ela é sob a atual cobertura de gelo. Não existe dúvida de que embaixo do gelo da Antártida possam existir naves extraterrestres e possam existir cidades inteiras. A questão é que isso vai chocar todo o sistema de crença da humanidade. Vai mudar tudo o que nós conhecemos. E isso é muito surpreendente, porque seria um indício de que o mapa foi feito numa época em que a Antártida era livre de gelo, que teria sido muitos milhões de anos atrás. Podemos chegar a uma situação em que não vai ser mais possível encobertar isso. E quando isso acontecer, o jogo acaba. Não vai ser mais possível varrer para debaixo do tapete. O mapa também mostra com precisão as costas da Europa e norte da África. Mas é a ilustração do norte da Antártida que realmente impressiona os defensores da teoria dos antigos astronautas, porque esta região só seria descoberta 300 anos depois. É possível que embaixo do gelo estejam as chaves para, na verdade, nós nos salvarmos e recuperarmos o nosso passado remoto. Temos que lembrar que a Antártida é coberta por uma camada de gelo de pelo menos 1,5 km de espessura. Só inventamos o radar que penetra o solo em 1958. Então, para o mapa existir em 1531 e mostrar com precisão essa topografia, é algo muito interessante. Então, o conceito de que a Antártida está escondendo, embaixo do seu gelo, alguma civilização antiga, é uma ideia muito intrigante, que pode muito bem ser verdade. Quando cartógrafos fizeram a superposição do mapa de Piri Reis sobre um mapa mundi moderno, ficaram pasmos ao descobrir que o antigo desenho era incrivelmente preciso, até nos menores detalhes. Mas como poderiam os criadores de um mapa tão antigo saber das montanhas e rios que ainda não haviam sido descobertos? Em 1531, eu realmente não sei de ninguém que estivesse voando acima da superfície da Terra alto bastante para mapear a topografia. E como eles veriam sob o gelo? Os mapas deles eram muito precisos, e nós sabemos que eles não foram para a Antártida explorá-la, mas ainda assim, eles foram capazes de fazer mapas dela. E se os extraterrestres realmente habitaram a Antártida? Esses visitantes de outro mundo poderiam ainda estar escondidos lá hoje? Talvez um dia, em breve, nós descobramos o que o gelo da Antártida esconde há milhares de anos. E isso finalmente evidencia a verdade sobre o nosso passado alienígena.
Há extraterrestres que querem ver a humanidade evoluir e crescer. E outro grupo quer nos destruir. Será que podemos encontrar evidências? E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? Será que deixaram pistas, algumas ocultas e outras bem visíveis? É que tudo realmente indica que houve algum tipo de civilização antiga na Antártida, e que ela teria existido há mais de 12 mil anos. E temos que perguntar que tipo de civilização era. É possível que fossem extraterrestres? Mas se extraterrestres da antiguidade possuíam a tecnologia para viajar pelo universo, seria possível que as únicas evidências de sua viagem estivessem na forma de alguns entalhes ou num misterioso mapa? Também não haveria sinais de uma tecnologia altamente avançada, sinais evidentes demais para serem ignorados? Está querendo me dizer que as pessoas daquele período fizeram isso à mão? Eu acho que não. E quando o assunto é procurar evidências de antigos extraterrestres, Erich von Däniken literalmente não deixa pedra sobre pedra. Eu coletei mais de 40 anos de informações, e existem 2 tipos de evidências para apoiar a minha hipótese. Uma das fontes era a literatura, e pode ser a literatura arqueológica ou a literatura mitológica. E a outra fonte são os objetos práticos. Por exemplo, as pirâmides estão ligadas aos deuses, dos deuses que certa vez desceram dos céus por nós, os terráqueos. Sem um pouco de ajuda interplanetária, de que outro modo os primeiros egípcios poderiam ter aprendido a empilhar os quase 2,5 milhões de blocos de calcário e granito que formam a Grande Pirâmide? Como poderiam homens pré-históricos mover os imensos blocos em Stonehenge? E como poderiam os antigos construtores em Cusco encaixar pedras com tanta precisão que nem sequer uma lâmina de barbear pode ser encaixada entre elas? À medida que você viaja ao mundo tentando montar esse quebra-cabeça do mundo antigo, não existe muita coisa firme em que se apoiar. Mas o que existe são blocos gigantescos de pedra, enormes pedras articuladas de granito ou de basalto, em muitos casos, e chegam a pesar até 1000 toneladas. Essas coisas são do tamanho de vagões de trens. E você as encontra no Peru e na Bolívia e no México e no Egito Antigo. Você tem de perguntar a si mesmo, por quê e como os povos antigos teriam arrastado esses blocos de pedras do tamanho de composições de trens e as empilhado, formando essas grandes construções. Talvez a estrutura megalítica mais conhecida e mais misteriosa do mundo seja a Grande Pirâmide de Gizé. A mais antiga e a maior dentre as 3 grandes pirâmides do Egito, acredita-se que esse milagre da engenharia tenha sido construído em um período de 20 anos, que terminou por volta de 2560 a.C. Mas para os defensores da teoria dos antigos extraterrestres, isso é impossível. A Grande Pirâmide não foi construída em apenas 22 anos, porque, logisticamente falando, seria preciso cortar, transportar e colocar no lugar uma pedra a cada 9 segundos. E existem engenheiros modernos que admitiram e disseram que nós também não poderíamos fazer isso em 22 anos.
Existe todo tipo de teoria sobre como a grande pirâmide de Gizé foi construída. E são tantas teorias que você nem acredita na quantidade. E elas incluem visitas de extraterrestres, levitação de blocos usando um sistema sonoro, antigravidade, milhares de operários puxando longas cordas numa rampa que tinha de ter pelo menos 3 quilômetros de comprimento para se chegar à altura da pirâmide. Tudo o que sei é que as pirâmides são tão perfeitamente alinhadas e que a sua arquitetura é tão precisa que até mesmo as pessoas modernas de hoje, com toda a tecnologia, teriam dificuldade de fazer isso tão bem. Como, por exemplo, no interior das pirâmides e das tumbas. Eles podiam construir áreas de granito e mármore tão perfeitas e tão exatas. Está querendo me dizer que as pessoas daquele período fizeram isso à mão? Eu acho que não. Considerando o tamanho e o peso monumental dos blocos multiplicado por sua enorme quantidade, uma coisa é certa: a construção da Grande Pirâmide ainda permanece como uma das grandes maravilhas e mistérios da engenharia arquitetônica. Eu não quero descartar a engenhosidade humana, porque acredito que temos a habilidade de fazer essas coisas, mas durante um maior período de tempo. Mas o conhecimento para construir alguns desses monumentos deve ter havido algum tipo de intervenção, algum tipo de conhecimento dado ao homem da antiguidade para seguir essas instruções. Eles não podem ter chegado nisso sozinhos. No Egito, existem tradições antigas que dizem que a Grande Pirâmide foi construída por um faraó de nome Saurite. E então eles dizem que Saurite é o mesmo que a comunidade hebraica chama de Enoque. Enoque é um profeta do Antigo Testamento. Existem os livros de Enoque chamados textos apócrifos. E você faz uma ligação entre Enoque e esses extraterrestres. Ele diz claramente que conheceu esses extraterrestres. E temos os escritos no livro de Enoque, onde ele dá a ordem para construir um edifício que não pode ser destruído por milhares de anos no futuro. E os antigos textos egípcios falam que as pirâmides foram construídas por seres humanos com a assistência dos guardiões do céu, ou seja, os deuses. Então, a nossa proposta foi que as pirâmides foram construídas por mãos humanas, mas com a assistência de tecnologia extraterrestre. Como uma das 7 maravilhas do mundo, a Grande Pirâmide permanece não só um mistério arqueológico, mas também uma maravilha geográfica. Em 1877, o escritor e teólogo Joseph Seiss demonstrou que a Grande Pirâmide fica na intersecção da mais longa linha de latitude e da mais longa linha de longitude, no exato centro de toda a massa de terra do mundo. Além disso, cada uma de suas 4 laterais se alinha com uma precisão quase exata aos pontos cardeais, embora tal instrumento só tivesse sido criado milhares de anos mais tarde.
Mas é apenas uma mera coincidência que a construção de pirâmides, muito semelhante àquela praticada no Egito Antigo, também estivesse acontecendo a meio mundo de distância. Existem pirâmides em ilhas remotas do Pacífico. E na Índia. E no México. Então essa é uma coisa que existe no mundo todo. Arqueólogos ainda não foram capazes de explicar por que culturas tão diferentes, separadas por oceanos enormes, estavam construindo as mesmas estruturas e, de muitos modos, da mesma maneira. Aqui, na região central do México, existe uma cidade que data de mais de 2000 anos atrás. O seu nome, Teotihuacan, literalmente significa Cidade dos Deuses. E localizada em seu centro encontra-se a Pirâmide do Sol. Incrivelmente, o perímetro dessa pirâmide é o mesmo daquele da Grande Pirâmide de Gizé. Uma coincidência estrutural ou será que ambas foram inspiradas pelos mesmos criadores? Tenho algumas teorias para isso. Uma é que talvez todos tenham aprendido a mesma coisa com alguma raça extraterrestre. Outra, que eram viajantes da antiguidade do nosso próprio planeta que foram de uma área para outra no decorrer de milhares de anos. Então alguns céticos vão dizer: ei, essa é a melhor maneira arqueológica de fazer isso, então eles apenas sabiam. Eu não acho que seja o caso. Em Teotihuacan, você tem a gigantesca pirâmide do Sol e a gigantesca pirâmide da Lua. Segundo as lendas, essas coisas foram construídas pelos deuses, que eram gigantes, no final de uma das destruições do mundo. Civilizações como os astecas e os maias e os índios Hopis do norte do Arizona acreditam que o mundo já foi destruído 4 vezes antes. Uma vez por gelo, uma vez por fogo, uma vez por água. E toda vez o homem reconstrói. E Teotihuacan supostamente foi construída no início de um desses 4 mundos. E você pode perguntar, por que construir essas estruturas enormes? Qual é o seu propósito? Bem, no Egito, por exemplo, ou os faraós tinham egos monstruosos e queriam se superar, certo? E então eles construíram esses museus enormes para si mesmos. Ou também é possível que esses antigos quisessem deixar para trás algo para nós. Está escrito em antigos textos egípcios que o motivo da pirâmide ter sido construída foi para armazenar conhecimento. 300 livros que supostamente continham os conhecimentos do universo, ditados pelos guardiões do céu.
É claro que as pirâmides não são os únicos monumentos antigos que continuam a desconcertar cientistas e arqueólogos. Existem literalmente centenas delas e elas podem ser encontradas em todos os cantos do nosso mundo. Em uma área remota do Oceano Pacífico encontra-se um dos locais mais isolados, porém habitados do mundo: a Ilha de Páscoa. Aqui, mais de 800 guardiões de pedra chamados Moai vigiam as costas da ilha. Mas são esculturas nativas primitivas ou imagens sinistras de visitantes extraterrestres de milhares de anos atrás? Seja qual for o seu propósito, elas foram construídas para durar milhares de anos. E elas foram construídas de blocos de pedras que pesam muitas, muitas toneladas. E não eram só essas pessoas que estavam construindo estruturas com esses blocos de pedras enormes. Isso estava acontecendo no mundo inteiro. Contudo, supostamente, eram só povos primitivos que estavam fazendo isso. E aparentemente por nenhum motivo em especial. Eu acho que uma das coisas que levamos em consideração ao pensar no que as culturas antigas poderiam ter realizado é sua capacidade ou não de escrever. Nós atemos muito a isso. Se temos evidências de que eles escreveram como fizeram, aí nós acreditamos. E no Egito, nós temos muito mais escritos e desenhos que os mostram construindo as pirâmides. Eles nos dão uma ideia de sua tecnologia. Se você for a um lugar, por exemplo, como a Ilha de Páscoa, nós não temos nenhuma evidência escrita do que eles fizeram. Isso nos leva a questionar a inventividade deles. A 5.000 quilômetros de distância na República da Bolívia, existem esculturas em pedra incrivelmente parecidas com aquelas da Ilha de Páscoa. Tiwanaku de fato é tão antiga que desafia as técnicas de datação modernas. Estima-se que tenha 17.000 anos de idade, talvez a cidade mais antiga do mundo. Contudo, as esculturas em Tiwanaku foram esculpidas no mesmo estilo e com as mesmas expressões enigmáticas que suas primas distantes, na Ilha de Páscoa. Muitas das coisas que existem em Tiwanaku podem ser encontradas em civilizações anteriores, até muito antes, nos séculos pré-cristãos. No Peru, encontramos alguns dos mesmos padrões, parte da mesma iconografia e imagens. E podemos ver a ancestralidade disso.
E embora muitos turistas visitem as ruínas de Tiwanaku, talvez o mais misterioso de todos os sítios antigos esteja a apenas alguns metros dele. Apesar de não despertar o interesse da maioria dos visitantes, Puma Punku é um sítio de ruínas de pedra que empolga e incita a imaginação dos defensores da teoria dos antigos extraterrestres. Na minha opinião, a evidência mais significativa que temos em todo esse quebra-cabeça dos antigos astronautas é Puma Punku, nas terras altas da Bolívia. Embora as pirâmides de Gizé sejam uma realização incrível, comparadas a Puma Punku, elas são brincadeira de criança. A lógica não existe em Puma Punku, porque lá nós temos estruturas megalíticas espalhadas por todo esse sítio, como se tivessem sido arrancadas por algum tipo de força descomunal. Os blocos de pedra de Puma Punku foram cortados com tanta precisão que um dia se encaixaram perfeitamente como as peças de um quebra-cabeça requintado. Mas já que a pedreira mais próxima fica a mais de 16 quilômetros de distância, como estas pedras colossais, algumas pesando centenas de toneladas, chegaram até aqui? Estamos falando de um lugar 4.000 metros acima do nível do mar. Quer dizer que não existem árvores lá em cima que se poderia usar como roletes. Nada cresce lá, exceto algumas gramas e arbustos. Eu já fiquei diante de muitos monumentos. Contudo, Puma Punku leva a coroa. Porque o que encontramos lá é tão inexplicável, é tão inalcançável, que a pergunta permanece: como foi feito e qual era o seu propósito? Arqueólogos conservadores dizem que Puma Punku foi construída pelos índios Aimaras. E todos teríamos de concordar que para construir uma coisa como Puma Punku é preciso haver escrita, é preciso planejamento e é preciso algum tipo de ideia de onde cada peça vai e como tudo acaba se encaixando. Mas existe uma coisa que todos os arqueólogos conservadores concordam, que os Aimaras não tinham escrita. Então, como era possível que construíssem tudo isso sem planos? O que é realmente incrível e o motivo dos defensores da teoria dos antigos astronautas serem atraídos por Puma Punku e Tiwanaku é que a qualidade do trabalho em pedra e o tamanho desses blocos é tão incrível e tão perfeito que, na verdade, é uma evidência do uso de tornos e que eles estavam usando ferramentas de torneamento para cortar esses blocos. Uma dessas plataformas tem 800 toneladas. E elas são muito bem polidas. Existem algumas pedras megalíticas com sulcos de apenas alguns milímetros, que definitivamente não podem ter sido feitas com cinzéis da Idade da Pedra. Não dá certo com cinzéis da Idade da Pedra. Então existe outra tecnologia por trás delas. As linhas entalhadas nas pedras são perfeitamente retas e possuem a mesma profundidade de uma ponta a outra. É como se apenas mestres construtores tivessem a permissão de trabalhar lá. Porque tudo é tão preciso, tudo é tão perfeito, que você fica imaginando como uma coisa assim era possível. E uma das coisas mais intrigantes é que as pedras que foram usadas lá não são de arenito, são de granito e diorito. A única pedra mais dura que o diorito é o diamante. Então, isso só pode ter sido realizado com ferramentas diamantadas. Professores norte-americanos que foram lá com seus computadores e instrumentos modernos ficaram chocados. Em seus relatórios, eles dizem que é impossível reconstruir Puma Punku. É absolutamente impossível.
Mas é realmente tão difícil acreditar que povos antigos podem ter cortado estas pedras com tanta precisão? Ou que poderiam ter construído uma estrutura tão complicada com elas? Se foram astronautas antigos que os ensinaram essas técnicas de construção, por que não vemos edifícios verticais parecidos com arranha-céus? Tudo tinha forma de pirâmides? As técnicas de corte de pedras têm sido inventadas e reinventadas e inventadas de maneira independente no mundo todo. Se você se considera um deus rei e quer que seja construída uma estrutura que vai durar milhares de anos, é muito melhor construí-las com pedras que se encaixam perfeitamente, sem argamassa, que se degrada e se decompõe e precisa de manutenção. Por isso vemos essas estruturas megalíticas sem nenhuma argamassa espalhadas no mundo todo. Não existe outra explicação aqui. As evidências são esmagadoras de que existem extraterrestres em todo o universo e de que eles venham. Eu diria que a prova está aí e que tudo está a nosso favor. Quando você olha para muitas das mitologias em todo o mundo, vê que elas têm histórias de deuses que desciam dos céus. Os extraterrestres trouxeram a tecnologia para a humanidade desde milhares de anos. E a Bíblia confirma o contato extraterrestre. Temos uma contradição aqui. Por um lado, essas pessoas deveriam supostamente ser muito primitivas, pois elas acabaram de sair da Idade da Pedra. Contudo, estão construindo coisas que aparentemente nem podemos construir hoje. Ou teríamos uma grande dificuldade para fazê-lo, que é construir com esses enormes blocos de pedra, encaixá-los perfeitamente com outros blocos, entrelaçando-os. Os povos antigos da nossa era neste planeta realmente viram coisas estranhas. Eles testemunharam eventos bizarros. Mas essas histórias, com exceção de imagens e desenhos que ficaram registrados, se foram. Por algum motivo, elas se foram. Mas o que ficou para trás são coisas incríveis que precisam fazer você imaginar como é que essas coisas foram construídas. Esses são grandes mistérios e acho que uma das coisas que mantém as pessoas procurando respostas é o fato de que essas coisas são tão absurdas que ninguém consegue decifrá-las. Mas desvendar o mistério de como essas estruturas incríveis foram construídas solucionaria apenas uma parte do quebra-cabeça. Descobrir por que foram construídas e como foram usadas faz surgir perguntas igualmente importantes. Perguntas que pode não ser possível responder neste planeta. Extraterrestres realmente inspiraram os nossos ancestrais a construir templos e pirâmides? E se eles vieram aqui e deixaram para trás algum conhecimento avançado de física, astronomia ou matemática? E se deixaram, existe alguma evidência que permanece até hoje? Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? Será que deixaram pistas, algumas ocultas e outras bem visíveis? Será que podemos encontrar evidências? E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Olá, amigos do YouTube! Gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Olá a todos! Se vocês gostam do meu conteúdo, não se esqueçam de conferir minha playlist e podcast com meus vídeos longos. Assistam e obrigado pelo apoio! Então deixe seu comentário também.
Eu só queria aproveitar um momento para expressar minha gratidão a todos vocês que reservaram um tempo para assistir meu último vídeo. Seu apoio significa o mundo para mim. Se você gostou do vídeo e o achou valioso, poderia pedir que considere compartilhá-lo com seus amigos e familiares no WhatsApp? E ajudaria a divulgar o conteúdo que estou criando. Além disso, não se esqueça de deixar um comentário aqui no YouTube me contando a sua opinião. Seu feedback é extremamente valioso e me ajuda a melhorar o conteúdo futuro. Mesmo um simples emoji de polegar para cima seria muito apreciado. Lembre-se, a participação aqui no YouTube é fundamental para indicar à plataforma que o conteúdo é relevante e envolvente. Então vamos continuar a discussão e fortalecer ainda mais essa comunidade. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo apoio. Vocês são a razão pela qual adoro criar conteúdo e mal posso esperar para continuar essa jornada com todos vocês. Vamos espalhar positividade e inspiração juntos.